Boa noite. É com muita alegria e sob a égide do nosso Mestre Jesus que estamos iniciando nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudo. Nossas palestras são inspiradas no livro Fonte Viva e o assunto de hoje é relativo ao capítulo 15, cujo título é Fraternidade, e que está em João, capítulo 13, versículo 35. Lembrando que nossas palestras estão disponibilizadas no nosso canal do YouTube, Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas postagens. Informamos também que logo abaixo do cartaz da palestra há um campo onde você pode inserir um comentário sobre a palestra, se gostou ou não gostou e por quê. Sua opinião é muito importante para que possamos melhorar cada vez mais nosso trabalho. E para falar sobre o tema fraternidade, é com renovada alegria que convidamos agora nosso amigo Jorge Gabriel, que é palestrante espírita e colaborador aqui do Núcleo Nosso Lar. Seja bem-vindo, Jorge Gabriel. Boa noite a todos, muita paz. Hoje eu trouxe uma colinha, porque nós vamos andar 1.700 ou 1.800 anos atrás. É muito interessante quando a gente começa a entender as questões que nos são propostas pelo aspecto prático. E o aspecto prático do entendimento do ensino de hoje é o próprio título. Vocês viram que o título é fraternidade, né? Então, fraternidade é uma palavra que vem do latim, fraternitas, que quer dizer irmandade, né? Então, uma irmandade no sentido genérico. Aqui nós estamos numa irmandade, a nossa família nós somos uma irmandade, no nosso grupo de trabalho, no nosso serviço do dia a dia, nós estamos numa irmandade. Dos lugares que nós frequentamos com as pessoas afins, nós estamos numa irmandade. Então, a proposta é que a gente entenda isso, que essa fraternidade representa para cada um de nós. A nossa palavra é franca, nós estamos aqui entre amigos. Então, vocês podem me interromper, perguntar, pedir para responder e até pedir para eu parar. Estamos à vontade, livres e tranquilos. Combinado? Então, se precisarem, podem só levantar a mãozinha que eu vou parar aqui e nós vamos conversar. Combinado? Vamos lá. Para nós entendermos esse tema, eu não vou repetir a leitura do texto, porque ele é muito longo para ser repetido e comentado item por item. Eu vou fazer um apanhado geral. Por isso, vocês ficarem atentos, vocês vão perceber que nós estaremos falando do texto, mas não estamos repetindo o texto. É interessante a gente prestar atenção no processo histórico que nós estamos envolvidos nele, todos nós. E nós estamos nesse processo histórico a partir aqui no texto nosso das falas de Jesus, quando ele veio fazer a sua pregação, quando ele se apresentou para nós e quando ele veio oferecer-nos uma oportunidade ímpar de nós nos entendermos. E uma das coisas que ele deixou muito clara em torno dessa fraternidade foi o que no sentido dela exatamente, que é o amor. Foi o primeiro a falar do amor na sua consistência, na prática, na experiência real, oferecendo para nós a oportunidade de entendê-lo com os exemplos que estão no Evangelho. Então, quando ele vem apresentando-nos essa palavra amor, ele vai fazer um esclarecimento do que ensinavam os filósofos da antiguidade, os estudiosos da sociedade, os historiadores, e, de um modo geral, aqueles que detinham um certo conhecimento, que tinham uma preocupação de compreender a vida. Então, o amor era dito e redito e repetido nas rodas filosóficas. E Jesus trouxe-o das rodas filosóficas para a roda da nossa intimidade. Quando ele nos disse, o reino dos céus está dentro de vós. Quando ele fala isso, ele está dizendo que nós somos o fruto desse amor e somos a expressão dele enquanto estamos a caminho. Então, Jesus nos oferece a oportunidade de nós sermos. Até então, a gente era conduzido por emoções e sentimentos que a gente não conseguia
traduzir, interpretar e vivenciar com alguma tranquilidade. A partir do momento que ele nos diz o que é o amor, ele nos mostra o que é amor. Então, depois das suas pregações, nós vamos vendo na história que ele foi crucificado, ressuscitou o terceiro dia, né? E ressurgiu entre os apóstolos para dar ainda as últimas orientações. Nesse momento que ele dá as últimas orientações, os apóstolos estavam a ponto de se dispersarem, porque o medo, a perseguição e o terror da crucifixação que ele passou por ela, dava-lhes a entender que eles também poderiam passar por aquela mesma experiência. E Jesus também já os havia advertido, né? Eu passei por essa experiência, vocês também passarão. Então, eles, amedrontados desse momento, que era para eles um momento de premência, de dor, de sofrimento, da perda do mestre, se recolhiam nos seus ambientes domésticos, e Jesus apareceu entre eles para dizer a eles: olha, vocês têm um compromisso comigo. E esse compromisso é ir pregar o Evangelho, que nada mais é do que pregar o amor. Quando ele dá essa diretriz, eles quebram o medo. Então, nós vamos ver os seus discípulos saírem pelos caminhos, saírem para as pregações nas cidades vizinhas, estendendo, divulgando e fazendo esclarecimento e o consolo que ele propôs a cada um de nós. Cada um cumprindo o seu compromisso. Pedro ficou ainda na cidade de Jerusalém, quando ele fundou a Casa do Caminho, né? Aqui falar Casa do Caminho, quem está acostumado aí a ler as obras espíritas vão saber do que nós estamos falando, né? A Casa do Caminho está descrita no Novo Testamento, né? Lá no Ato dos Apóstolos vai falar da Casa do Caminho. É onde Pedro então reunia os necessitados, fazia suas pregações, atendia as necessidades da saúde, da alimentação, dos cuidados mais prementes que as pessoas precisavam quando por ali passavam. Ficavam acolhidas muitas vezes em tratamento e outras vezes passavam para uma alimentação, um banho, uma troca de roupa, mas era o carinho e o cuidado que Jesus havia proposto que nós devemos ter uns para com os outros, nessa condição de sermos irmãos, sermos fraternos, né? A palavra fraterno quer dizer irmão, no princípio. Essa vivência que Jesus ofereceu, ela acabou sendo reconhecida por mais pessoas, porque, afinal de contas, o bem nunca fica vazio, né? Ele se estende para todos os lados. Então, todos que viam o trabalho dos apóstolos começaram, então, a se envolver, começaram, então, a aderir também a essa proposta de querer vivenciar a proposta do Cristo. Eles não... muitos lembravam-se ainda do Cristo, porque estiveram com ele nas pregações, outros tantos que vieram foram também agregando, e o movimento começou a ter um crescimento, né? E esse crescimento era exatamente por causa da vivência que os apóstolos faziam daquilo que Jesus ensinou. E esta experiência, ela acabou sendo também agregada, né? Então, todo mundo que entra aqui nessa casa, por exemplo, vem agregar a essa casa, vem agregar a essa fraternidade que nós estamos nela. Essa vivência, ela também estabeleceu comprometimentos. Jesus, tendo sido perseguido pelos doutores da lei, crucificado pelo poder político da época, também deixou essa herança. Os discípulos também começaram a ser perseguidos. Os apóstolos também começaram a ser perseguidos. E ao longo do tempo dessa perseguição, os apóstolos foram levados ao martírio, todos eles, né? E finalmente ficaram os discípulos, que continuaram, os primeiros deles, ainda pregando a mensagem na sua naturalidade, os primeiros cristãos. E essa palavra cristão surge exatamente nesse momento em que eles começam a estender esse ensino de Jesus. Começaram então a ser chamados de cristãos. Mas os cristãos começaram a ser perseguidos, começaram a fugir para as catacumbas, escondidos, e começaram a ser mortos e destruídos, né? Mas o número sempre era crescente, porque o bem nunca para, o bem sempre evolui.
E nessas perseguições, Roma também começou a ter as suas dificuldades administrativas e políticas, né? Porque o reino romano, que comandava quase todo mundo da época, estava dividido em 4 facções. Eram 4 capitanias, né? Vamos dizer assim, 4 capitanias, porque eram imperiais, né? 4 núcleos imperiais. E esses núcleos começaram a se divergir entre si, um querendo uma coisa, outro querendo outra, e começaram a desfacelar-se, até que chega um governador que era um pouco mais consciente da questão da unificação, reuniu esses quatro núcleos e transformou em um só, e tornou-se o imperador completo de Roma. Ele é o Constantino, né, que o Emmanuel vai trazer para a nossa reflexão. Então, Constantino, com a visão política e com a visão administrativa que tinha, verificando a questão social de Roma, viu que ela estava desfacelada em todos os sentidos, particularmente na própria religião que Roma adotava, porque Roma não era adepta ao cristianismo, inclusive, na verdade, era perseguidora do cristianismo, né? Então, por ver a sua própria religião desfacelada, ele queria, porque adepto aos costumes e práticas da religião do seu povo, ele queria manter isso aceso. Mas ele via também no meio social que o cristianismo estava crescendo. Os cristãos estavam aumentando em número, embora estavam sendo combatidos, perseguidos e mortos, destruídos, eles continuavam ainda crescendo em número, e crescia também na proposta de distribuir os seus trabalhos. Cada vez mais surgiam igrejas, sinagogas, templos, e isso chamou a atenção dele. Um homem visionário, né, um homem de entendimento das questões do amanhã, ele pegou um momento em que a igreja estava começando também, o cristianismo também estava começando a se desfacelar. Muito interessante é que os primeiros cristãos ainda perseveraram pregando a palavra do Cristo, mas chegou um determinado momento que eles começaram a desvirtuar, porque surgiram muitas igrejas e cada uma começou a fazer a sua pregação, começou a fazer as suas práticas da sua maneira, e isso desagregou o núcleo central, que era o próprio Cristo. Cristo começou a perder a identidade entre eles. O Constantino, percebendo isso e percebendo que ele podia fazer uma jogada de marketing, naquela época ele era o marqueteiro do momento, né? Ele então chamou os bispos, que já havia a formação dos bispos, dos padres, dos cônegos, e ele então reuniu os bispos, porque havia uma questão entre os cristãos que os dividia. Era a questão a respeito exatamente de quem era o Cristo. É muito interessante, porque até hoje a gente ainda pergunta quem é o Cristo, né? Ou sou só eu que estou perguntando? Alguém que pergunta quem é o Cristo? Quem é o Cristo? E começaram a ter 2 ideias a respeito do Cristo. E essas ideias eram conflitantes. A primeira ideia era aquela que admitia que o Cristo era um homem com caráteres divinos, um homem com valores superiores à maioria dos homens, ou a todos os homens, e sendo assim, ele era um homem divinizado. Então, essa facção entendia que o Cristo era filho de Deus. Mas havia uma outra facção que já entendia de outra maneira. Eles acreditavam que Jesus, por ser filho de Deus, ele não poderia ter passado pela experiência da cruz. Não podia ser mortificado. Não podia ser considerado fraco, que era na ideia geral que se passava. Então eles entendiam que Cristo não podia ser somente homem, e na verdade ele não podia nem ser homem, ele tinha que ser Deus. Então essas 2 facções digladiavam por conta desses 2 pontos de vista. Um entendendo que Jesus é um homem superior, divinizado, enviado pelo Criador, por Deus, e o outro já dizendo que ele era o próprio Deus, que ele era da mesma substância, do mesmo caráter, criado juntamente com Deus, enquanto que o primeiro grupo dizia que ele era criado a partir do Deus, que Deus existia, pré-existia, mas esse grupo de cá já entendi. Estou dividindo vocês aqui, mas não é
É só por questão didática, viu? Vocês não estão nessas posições, não. Mas o grupo que entendia que Jesus era Deus, entendia que Jesus tinha sido criado no mesmo tempo, na mesma condição e com a mesma substância do Criador, que é Deus. E essa dissensão gerou uma confusão enorme entre os primeiros cristãos, porque num lugar pregava um Cristo, no outro lugar pregava outro. Esse era o problema principal. Mas havia outros grandes problemas, que era exatamente a questão da gerência, né? Quem administrava, quem comandava, como é que ia ser o futuro do cristianismo. Então, o imperador Constantino, vendo essa questão como uma questão que ele podia trabalhá-la, ele reuniu os bispos. E foi a primeira reunião do cristianismo na nossa era. Já era o ano 325, quando, na cidade de Niceia, esse imperador Constantino reuniu 300, uns falam 300, outros falam 302, dos representantes do cristianismo. A maioria deles eram bispos, outros ainda não eram bispos, porque tem uma classificação, e nessa classificação o bispo tem uma proeminência, né? Os demais estavam numa condição inferiorizada. E nessa reunião, a primeira coisa que foi trazida foi exatamente essa questão de quem é o Cristo, em que situação que eles podiam se colocar. E Constantino, percebendo isso, ele já tinha uma pré-ideia. Ele queria que os bispos tirassem uma solução, e que essa solução tivesse um caráter de dar solução para toda a problemática entre os cristãos, e ao mesmo tempo que ele pudesse aproveitar para agregar isso para a religião que ele defendia. Muito bem. A primeira proposta, então, seria defendida por um bispo, né? O bispo de Alexandria, e a outra questão seria defendida por um padre, que tinha já preparado para esse momento, mas eles tiveram uma perspicácia. O grupo que defendia que Jesus era Deus, eles, percebendo que eles não poderiam sustentar essa ideia sem ser vencidos, eles tiveram uma artimanha. Eles levantaram, já como primeira questão, de que só podiam votar os bispos. Então, aquele que realmente conhecia a tese de que Cristo era homem, divinizado, não pôde defender essa ideia. Era o padre de Ário, né, que era o nome dele. Ele, então, não pôde participar. Ele teve que nomear um outro bispo, né, porque só os bispos poderiam, um bispo que também conhecia a tese, mas não tinha como sustentá-la. Na hora dos debates, ele perdeu o rumo da discussão e não soube sustentar a tese de que Cristo é um homem divinizado, criado por Deus, e que tem na sua consistência o mesmo caráter que nós temos, mas ele chegou a um grau de evolução que a maioria de nós ainda não chegamos. Mas aquele grupo, então, que defendia que Jesus era Deus, por causa dessa perspicácia, conseguiu sustentar a sua tese, e essa tese saiu vencedora. Então, no final do encontro, foi feito o edito, né? O édito, conforme dizem algumas pessoas. Por favor. Vamos com calma. Tem mais ou menos 1.800 anos já, né? Quase 1.800 anos. Porque foi 325, né, que essa tese foi... Porque até antes, né, as pessoas defendiam com mais propriedade que Jesus era um homem com caráter excepcional, um homem superior aos demais, com todas as qualidades divinas, né, que nós também temos, mas só não... o pai é um, eu sou outro, né? Ele sempre falou isso mesmo, né? Mas eles não quiseram aceitar essa tese, nem porque Jesus já estava um pouco apagado nesse momento. Vamos ser claros, né? Jesus já havia sido um pouco apagado por causa dessas discussões mesmas, né? E por causa disso, então, foi feito o edito de Constantinopla, não, desculpe aí.
de Nicéia, né? Foi feito o Edito de Nicéia, aonde então definiu que Jesus era Deus, e por isso também estabeleceu como é que seria o ensino a respeito disso para frente. Criaram então o Credo de Nicéia. O Credo de Nicéia, ele proclamava que Jesus era Deus, que ele era um com Deus e que ele só podia ter provindo de Deus. E todas as ideias a mais foram consideradas hereges, né? E heresia naquela época era questão de vida ou morte, né? O bispo Diário que defendia, o padre Diário, né? O padre Ário, que defendia a tese que Jesus era homem divinizado, ele foi expulso, excomungado, né? Que se falava até pouco tempo atrás. Quem já ouviu falar em excomungado aí? Não é? Então, excomungado é praticamente o ser expulso, né, de uma maneira em que ele não podia nem chegar, nem entrar mais no templo, nem na igreja, né? Então, por causa disso, aqueles que o seguiram também todos foram excomungados. E era um grupo enorme. Mas a ideia, quando a ideia tem fundamento, ela não morre. Mesmo tendo se fechado essa questão, estabeleceu o Credo de Nicéia, e no Credo de Nicéia estabelecendo que tudo que se falasse diferente dele seria considerado herege, ainda assim a ideia de que Jesus é homem divinizado continuou sendo pregada em muitos lugares. Até Constantino não foi o criador da Igreja Católica, mas a partir daquele momento os bispos que ali estiveram também instituíram a Igreja Católica Apostólica Romana. E essa igreja passou a periodicamente reunir-se para tratar das questões que interessavam a esses bispos. Uma vez que já se tinha uma voz agora unificada de quem era o Cristo, as demais estruturas todas seriam fáceis de fazer. E aí vieram todos os dogmas, né? A divindade de Jesus, a divindade, a condição da virgindade de Maria, né, a condição de que o Papa era infalível, a condição e vários outros dogmas que nós conhecemos, né, até chegar o momento em que eles criaram todo um colorário de ideias que fechavam em torno dessa questão, porque as polêmicas também continuaram. Muitos bispos famosos continuaram defendendo que Jesus é um homem iluminado e divinizado. E não é sem razão que depois que passou esse encontro, eles tiveram que fazer outros vários encontros. Até hoje já se contam 25 desses concílios. E 21 desses concílios. E cada um deles vem estabelecendo uma forma de quebrar o que antes estava inteiro. E vem quebrando o que estava inteiro. E o que estava inteiro continua inteiro. E Jesus continua sendo o homem divinizado. E nós sabemos disso porque a doutrina dos Espíritos, na questão 625, quando Kardec pergunta se Deus há mandado um ser perfeito que pudesse servir para nós de modelo e guia, eles respondem simplesmente Jesus. Então Jesus continua sendo um homem divinizado. Entretanto, por causa disso, foram também, ao longo desse tempo, desde esse edito de Nicéia, foram proclamadas guerras em torno dessas questões. E guerras fratricidas, que eliminaram e destruíram vários seres, que destruíram, às vezes, cidades inteiras. Foram levantadas questões que faziam com que Jesus ficasse totalmente esquecido ou consumido nas ideias negativas. Outras vezes, foram criados sistemas religiosos que vieram distinguindo, né? Nós vamos ver que a igreja dividiu-se várias vezes, né? Nos chamados cismas, né? Várias vezes ela foi partida, várias vezes foram se criando outras igrejas, e todas elas com essa dissensão: quem é o Cristo? Nenhuma delas conseguiu responder ainda. Mas aí foram inventadas também as fogueiras no meio do caminho, né? Quem lembra das fogueiras aí da Idade Média, né? Foram queimadas mulheres, homens, que pensavam diferente do que a igreja propunha. A excomunhão passou a ser uma prática geral. E de uma forma genérica, a igreja
buscou de todos os meios manter uma vigilância completa sobre os seres. Ela criou a confissão, criou os sacramentos, tudo isso com o objetivo de manter unificada a sua proposta. Aqui nós não estamos fazendo nenhuma crítica ao catolicismo, por favor. Aqui nós estamos fazendo um processo histórico, porque se fosse de outra maneira, a gente teria que entender a questão um pouco mais a fundo. Mas aqui é uma questão da gente analisar o texto que Emmanuel está nos colocando. E nós vimos, então, as grandes insurreições, né? As insurreições aconteceram quando foram lá achar o Santo Sepulcro, quando se instituiu a Inquisição, a Santa Inquisição, né? Muitas pessoas perseguidas, queimadas, destruídas, aleijadas, né? E aí, de qualquer forma, nós vamos verificando que esse processo histórico ele ainda continua remoendo-se e remoendo de uma forma que não há ainda uma unificação de ideias. Quando nós olhamos o catolicismo de hoje, ele parece um tanto quanto apagado. Entretanto, nele está uma chama acesa nesse questionamento. Quem é o Cristo? Quem pergunta quem é o Cristo também pergunta quem é Deus. A doutrina dos Espíritos já consegue nos responder que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, para que Ele não tenha uma personificação e que nessa personificação a gente não perca a ideia de que Ele é um ser superior, de que Ele é perfeito em tudo, de que Ele é o tempo todo. E nós vamos verificando que ainda falta de uma maneira genérica o fraternismo, que é a proposta de Jesus. Quando Jesus falou que o reino de Deus está dentro de nós, Ele falou que todos nós carregamos esse reino de Deus e que esse reino de Deus se extravasa a partir do amor. Se extravasa de tal forma que nós somos irmãos. Essa é a ideia. Por isso que ele coloca no frontispício, o Emmanuel coloca no frontispício do texto, né, essa passagem do Evangelho de João. Nisso todos reconhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Essa é a grande questão que nós estamos buscando hoje, nos amarmos uns aos outros. Todas essas dissensões criaram conflitos, criaram embaraços, criaram divisões, destruíram, fizeram-se e refizeram-se e continuam borbulhando como se fosse uma chama, como sendo uma chama que não estabelece o calor, mas que não se apaga. E quando o Cristo vem, através da doutrina dos Espíritos, ela vem dizer que esse amor só se estabelece a partir do momento em que eu torno-me conhecido de mim mesmo. Enquanto eu não conheço a mim mesmo, eu não poderei entender que esse amor flui por mim, flui em mim e flui por minha causa. Enquanto eu não entendo quem eu sou, de verdade, eu não saberei me posicionar ainda no caminho que eu estou. Eu vou estar divagando entre uma e outra consideração e estarei em dúvida sempre. O que vai acontecer comigo amanhã? Como é que vai ser a minha vida? Como é que vai ser daqui a pouco? Um dos grandes métodos da doutrina dos Espíritos foi que ela matou a morte. Porque Jesus já havia matado a morte, né? Quando ele foi crucificado, os registros todos mostram que no terceiro dia ele ressurgiu e que ficou ainda por mais 40 dias entre os seus discípulos, seus apóstolos e discípulos. Então a morte é uma revelação que não se faz tardia, quando a doutrina do Espírito vem nos apresentar a tese de que nós estamos num projeto, e que esse projeto é um projeto divino, que nós somos seres divinos, que nós somos criados também à imagem e semelhança dele, no sentido de que a perfeição está em nós. E se a perfeição está em nós, tudo que é divino está em nós. Por isso é que Cristo é imorredouro, Cristo não se apagará nunca. Por isso é que Cristo, enquanto Ele não for definitivamente entendido por nós, Ele estará fluindo na nossa mente e não é possível esquecê-lo. Não é possível deixar de considerar que Ele é. Assim como também já não é mais possível para nós duvidar que Deus existe. Nós temos os ateus, os agnósticos, os negativistas,
os materialistas, que dizem que não, que Deus não existe. Entretanto, os espiritualistas todos, que são em número muito maior do que todos os outros, sabem que Deus existe. E é por isso que Jesus não acha dissensão no que diz respeito à nossa condição de ser divinos. Ele sempre estará entre nós, porque estando entre nós, Ele é o governador dessa fraternidade em que nós estamos nela. É Ele que determina, governa, estabelece as causas e condições às quais nós estamos. Nós ainda estamos em processo de aprendizado, como espíritos ainda recém-nascidos, ou recém-saídos do Pai. Ainda somos espíritos atrasados. Estamos na infância da nossa formação. E estando na infância da nossa formação, nós ainda carregamos os enganos, os desenganos. Por isso, entre nós ainda existe o egoísmo, a vaidade, o orgulho, o ódio, a cupidez, a maldade, a ruindade. Porque nesse estágio, nós ainda estamos muito apegados àquilo que nos sensibiliza, àquilo que nos interessa mais de imediato, aquilo que ao que nós nos entregamos, sem perceber que geralmente nós nos escravizamos na dor e no sofrimento. E geralmente nós reclamamos que estamos sofrendo, exatamente porque esse Cristo ainda pulula de uma forma ou de outra no nosso senso, sem encontrar o nosso consenso, sem achar em nós uma posição em que nós possamos dizer: eu estou com Ele. Você está com Ele? Você está com Ele? Você está com Ele? Enquanto eu não conseguir dizer isso para mim mesmo, é difícil eu começar a olhar para a direção aonde Ele quer que eu veja. Vós sereis meus discípulos, por muito vos amardes, e sereis reconhecido assim, exatamente por isso. Essa proposta é a proposta que não se desfazerá enquanto eu estiver nesse caminho de aperfeiçoamento. Enquanto eu estiver nesse despertamento, eu precisarei relembrar isso permanentemente, e isso me será relembrado permanentemente. Quando nós fomos instituídos, eu acredito que todos nós aqui passamos pelo catolicismo. Alguém não passou pelo catolicismo aqui? Alguém não viveu, não foi na igreja, não frequentou missas, etc.? Eu acho que todos nós. E eu passei quase que esse tempo todo que eu estou vivo como católico. Mais de quase 50 anos como católico. Porque era uma ideia hereditária. Então nós estamos vivendo experiências hereditárias. A gente não teve ainda a oportunidade de olhar exatamente para aquele ponto. Onde isso está enquadrado para mim? Onde isso serve para mim? Onde eu sou cristão? Onde Cristo está? Porque se eu não sei onde Ele está, eu também não saberei quem é Ele. Essa é a nossa grande luta, de saber quem é esse Cristo. Porque é a partir dele que nós unificamos os nossos sentidos e emoções, e é a partir dele que desperta em nós esse fraternismo, essa vontade de querer melhorar-nos, melhorando tudo que está ao nosso derredor. Nós já fazemos caridade, não já? Nós já damos uma cesta para aqui, uma roupa que não nos serve mais, um calçado que já nos aperta ali. Já vamos numa campanha daqui ou dacolá. Já atendemos no momento em que as pessoas estão vivendo aí, as dificuldades que a natureza oferece, nas enchentes, nas calamidades, de um modo geral. A gente já faz um fraternismo, Mas esse fraternismo ainda nos é imposto por um compromisso que nós ainda não sabemos para onde isso está direcionado. A gente vai porque todo mundo vai, Ou a gente vai porque alguém chamou, vamos lá. Ou a gente vai porque alguém está fazendo uma campanha, a gente oferece.
Então, ainda é esta oportunidade de servir como irmãos, como seres fraternos, de uma forma ainda que nós ainda não compreendemos qual é de fato o nosso papel nisso. A doutrina dos Espíritos vem nos dizer que fora da caridade não há salvação. Jesus já havia dito isso antes, né? Ele, nos seus ensinos, ele propõe que nós devemos amar, reconciliar, orar por todos aqueles que estão no nosso caminho. Esse é o propósito do fraternismo. Por isso que fora da caridade não há como nós sermos salvos. Não há como nós dizermos assim, olha, eu não quero atender o outro, eu não quero servir ao outro, eu não quero fazer nada pelo outro. Não há como dizer isso. A partir do momento que eu desperto para essa condição de que eu sou responsável por mim mesmo, eu também me torno responsável pelos outros. E não é possível que eu caminhe a minha jornada, seja ela qual for, seja qual for a minha condição, seja qual for a minha ideologia particularizada, seja qual for o posicionamento social que eu adote, seja até mesmo a ideia política que eu carrego. Não adianta nada disso se eu não tiver a minha conformação como indivíduo. Não adianta nada disso se, enquanto indivíduo, eu não olho para o outro. Porque em qualquer dessas condições em que a vida me oferece oportunidades, eu tenho o outro do meu lado. E se eu não olho para o outro, eu sou um cego. Não é não? Então, quando nós estamos a caminho, é necessário que a gente pegue esta proposta de Jesus e enquadre nas nossas orientações. Que a gente coloque lá um cartaz bem grande lá na porta da geladeira, na porta do guarda-roupa, onde a gente tem acesso mais imediato. Eu sou cristão. Porque enquanto eu não me reconheço assim, Cristo não poderá, por mim e para mim, fazer alguma coisa que eu possa considerar que eu esteja com Ele. Porque sou eu quem tem que ir até Ele. Ele já veio até mim. Há mais ou menos 3,5 bilhões de anos, quando Ele, com a sua equipe de trabalhadores, instituiu esse planeta. E Ele o fez para que nós fôssemos abrigados aqui, porque nós nem pensávamos em existir. Certamente que nós estávamos no princípio espiritual ainda, quando Ele já organizava esse lugar para que nós pudéssemos passar o nosso estágio. E é nesse estágio que Ele nos oferece, Ele mesmo como modelo e guia, Ele mesmo como o sacrifício para a nossa redenção. Jesus não morreu para nos salvar, eu vou dizer isso aqui com muita firmeza. Jesus não morreu para nos salvar. Jesus morreu para dizer para nós que nós temos que nos salvar. Tanto que Ele disse, quem quiser vir após mim, pegue sua cruz e carrega. Então Ele não veio fazer a nossa parte. O compromisso de sair da situação em que nós estamos, das dores, do sofrimento, das angústias, que nós tanto reclamamos delas, é só nosso. E é só nosso individualmente. Nós podemos contar com a colaboração dos nossos fraternos, né? Por isso o tema fraternidade nos chama para pensar no outro. Nós podemos contar com a exemplificação do outro, com a companhia do outro, com a contribuição do outro, com a participação do outro, com a parcela que o outro possa nos dar. Mas o problema é de cada um de nós. Se eu quiser chegar, entender e conviver com esse reino dos céus, eu tenho que o exteriorizar. Vós sois deuses, e só cada um de nós pode colocar esse Deus para valer para a gente mesmo. Nosso tema é profundo, é até de certa forma cansativo, porque ele é histórico, mas ele tem essa chama de que Jesus não se apaga, de que Ele continua sendo o grande questionamento da humanidade como um todo.
Não há ateu que já não tenha ouvido falar do Cristo. Não há agnóstico que também não. Não há negacionista que também não. E não há aqueles que se dizem não acreditar, que também não saibam que Ele esteve entre nós. A questão é, quando é que eu vou querer vê-lo? Essa também é a nossa questão. Quando é que eu vou querer vê-lo? Quando é que eu vou querer ser solidário a Ele para ser fraterno com o mundo em que eu estou? O tema fraternidade propõe que o mundo não é para mim apenas um lugar de estágio. É um lugar de trocas. Eu aprendo com o outro, ensino para outro, experimento com o outro, troco com o outro, ofereço, recebo, numa constante. Nós somos responsáveis uns pelos outros, embora nós tenhamos um compromisso particularizado conosco mesmo. Vós sois Deus. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e rogo a Deus que nos abençoe a todos.